Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Igor, né? Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho do CLP aí, Micro 820, da família Micro 800 aí do fabricante Rockwell, né? Isso, um CLP aí da família Allen-Bradley. Um CLP de médio porte, mas um CLP, galera, que tem muitas funções interessantes, né? Um CLP que você pode fazer sistema de supervisionamento, né? Utilizar um supervisório, por exemplo. Um CLP que você pode usar IHM, né, para naturalmente comunicar com ele. Então, um CLP assim que, vamos dizer assim, não fica devendo, vamos colocar dessa forma. Utilizo bastante esse CLP, né, vamos dizer assim, quando vou fazer algum projeto, né, algum trabalho relacionado à automação. É uma escolha que eu basicamente gosto muito, não só pelo fato do software dele ser gratuito, mas também por ele ter diversas funções interessantes. Então hoje eu vou mostrar a vocês como fazer o primeiro acesso, como fazer a comunicação, como acessar o programa, como fazer um download, upload, como fazer uma programação básica, né, como ler ali as entradas, aquela coisa toda. Então eu vou ambientar vocês aí nesse software, né, que no caso é o CCW, né, para naturalmente mostrar um pouco desse CLP do qual eu trabalho, vamos dizer assim, com projetos, né? Então quando algum cliente muitas das vezes me liga, solicitando que eu faça algum projeto de automação, sem dúvidas nenhuma, esse CLP é uma das escolhas, muitas das que eu faço, né? Diversos outros eu posso estar utilizando, mas eu uso muito ele também. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Se você gosta, né? Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, coloque aqui embaixo no comentário, né, o que você naturalmente gostaria que eu estaria explicando aqui, né? Estaria explanando, empacotando de uma forma que você possa entender um pouco melhor, né, ajudando naturalmente você com essas atividades. Então coloque o seu comentário, coloque a sua dúvida se existir, né, teria o prazer de respondê-los, né, ficarei muito feliz, né, com a participação de todos vocês, beleza? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Muito bem, pessoal, aqui nesse momento aqui, né, nós estamos aqui na bancada, certo? Eu só quero fazer só uma apresentaçãozinha, né? Eu preparei aqui só uma estruturazinha, não é o foco dessa aula, mas aqui está, né, o CLP Micro 820, né, da Allen-Bradley, conforme conversamos, né, da família Micro 800, né, o CLPzinho. Já estou com o cabo Ethernet aqui conectado, né, ou seja, um cabinho aqui de comunicação, né, para a gente poder acessar o CLPzinho, né. Então já estou com ele aqui basicamente conectado, ou seja, ele já está em comunicação com o meu computador, né? Daqui a pouquinho a gente já vai ver. Só que é o seguinte, eu preparei aqui primeiro um sisteminha de temperatura. Eu estou aqui com um transmissor de temperatura, certo? Esse transmissor ele é para termopar do tipo J. O termopar está aqui, ó, tá vendo? Ó? Que eu estou aqui naturalmente fazendo a medição da temperatura com esse multímetro, e aqui eu estou medindo a tensão de saída do transmissor, né? Então estou fazendo aí, tá um pouco próximo, né? Estou fazendo aí uma leiturazinha de uma entrada analógica, pegando um transmissor de temperatura para termopar do tipo J, e também estou fazendo o seguinte, ó, aqui assim eu tenho aqui uma botoeira, ó, uma botoeirazinha, né? Uma botoeirazinha onde que, olha só, aqui assim na entrada, quando eu pressiono, ó, a entrada 1 está sendo ativada. Então eu estou lendo aqui uma entrada digital, né, e uma entrada analógica, só para a gente poder fazer uns testezinhos, né, naturalmente na nossa aula de hoje, na nossa demonstração aí desse CLP de hoje, beleza? Deixa eu só colocar aqui, ó, naturalmente aqui, vamos só aquecer aqui um pouquinho colocando aqui um ponto de fogo, né? Aquecer um pouquinho aqui só para a gente poder perceber, ó. Então a gente vai perceber naturalmente uma variação, né? A gente vai perceber uma variação aqui, ó, tá vendo? Ó? Então você vê que já sobe, né? Aqui tá um pouquinho mais discrepante porque ele não tá 100% encostado, né? Demora um tempinho ainda ali para poder conduzir, tudo bem? Mas está tendo a variação aí pela temperatura, então a gente vai fazer essa captação aí, tanto de uma entrada analógica quanto de uma entrada digital, beleza? Vamos lá? Muito bem, pessoal, então aqui vocês já estão aí com a minha tela disponível, né? O software de comunicação aí com o CLP, né? O Connected Components Workbench, né? Que no caso é o CCW, né? Do fabricante Rockwell, né? Esse programa ele é gratuito, tá? Ele
ele é gratuito. Eu estou utilizando a versão 12.0 dele, tá? A versão que já possui o simulador. Na versão 10.0 não existe simulador nesse software, né? Então eu sugiro que vocês façam o download aí, né? Naturalmente da versão 12.0. Eu vou depois fazer um vídeo de download e instalação desse programa aqui. Naturalmente depois eu deixo para vocês aí. Mas aí eu estou utilizando a versão 12, né? Então eu vou criar aqui um novo projeto, né? Eu vou colocar aqui o nome aqui, eu vou colocar aqui, ó, comunicação, né? Comunicação aí, CCW, vou colocar 01, tá? Vou colocar aí um nome qualquer. Vou criar aqui o projeto, beleza? Show de bola. Eu estava com o projeto aberto antes, né? Por isso que ele perguntou se eu queria salvar, eu disse que não. Então, no caso aqui, quando você cria, ele já pergunta, né? Adicione aí, no caso, um dispositivo. Então, perceba, aqui nós já temos, ó, controladores. Então, dessa família, nós já temos até o CLP aí, 1870, né? Então, aí CLPs bem interessantes aí. Eu só deixo uma ressalvazinha aqui, o simulador dele está aqui no 1850. Então, ele tem um dispositivo, que é esse aqui, ó, que você faz como se você estivesse adicionando um dispositivo físico, que é o que eu vou fazer hoje. Eu não vou trabalhar com simulador, hoje eu vou trabalhar com CLP na bancada. Vocês até mesmo viram aí o diagraminha, a montagem que eu fiz. Mas aí, no caso, se você for, por exemplo, fazer uma simulação, aí você tem que utilizar esse dispositivo aqui, que está aqui assim, tá vendo? É um CLP bem interessante. Então, no caso nosso aqui é um micro 820. Só que aí tem os controladores, tem aqui inversores, né? Tem todos aí naturalmente dispositivos que a Rockwell ela coloca dentro desse software para você poder fazer seu projeto. Então, no meu caso, eu estou utilizando o micro 820, tá? É esse cara aqui, ó, 2080 LC20 20QWB. Então, ele é esse CLPzinho aqui, né? Aqui tem algumas especificações dele, né? Algumas especificações desse cara aqui, né? E eu vou naturalmente aqui selecionar esse cara. Eu só vou colocar com a versão 10 aqui, porque é o seguinte, o meu programa está na versão 12, mas o firmware de comunicação do CLP é versão 10, tá? Então por isso que eu estou colocando versão 10, eu não atualizei o firmware dele, ou seja, naturalmente quando eu adquiri esse CLP, a versão dele era 10, o software que eu utilizava também era a versão 10, como a Rockwell atualizou o software, eu não atualizei o firmware lá, como se fosse a BIOS do CLP, tá? Então aí ainda está na versão 10, então por isso que eu estou selecionando aqui. Então, eu vou selecionar e vou adicionar ao projeto, né, o nosso micro 820. Muito bem. Quando você adiciona o CLP, você vai cair nessa tela aqui, né? O que tem nessa tela? Aqui nessa tela você consegue perceber o seguinte. Aqui é a tela micro 820, que é a tela principal, onde que você faz a conexão aqui no canto superior direito. E aqui onde é que você percebe algumas configurações, né, do próprio CLP. Por exemplo, aqui a questão de porta Ethernet, né, a questão de IP aqui, a questão de mapeamento Modbus, né, e assim por diante. Então tem algumas configurações, né, naturalmente gerais nessa parte de cá, certo? Aqui onde é que você faz também o download, né, e o upload, né, ou seja, carregar alguma programação, onde é que você faz a conexão com esse CLP e assim por diante, beleza? Essa é a cara principal. Muito bem, pessoal, como o sistema de comunicação dele é Ethernet, né, Ethernet, a gente precisa estabelecer a comunicação dele com o meu notebook, tá? Então, o que acontece? Esse CLP, quando você adquire ele não vem com IP configurado, tá? É uma questão. Ele não tem IP nenhum configurado, né, de forma nativa. Ou seja, quando ele não vem com IP configurado, ele tem uma espécie de, como a gente pode dizer, de boot, que já gera um IP ali que o software consegue reconhecer automaticamente. E depois a gente pode fazer a configuração de IP, eu vou mostrar como se faz isso. Por exemplo, né, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui vamos dizer assim, vamos pegar aqui a barrinha de ferramentas aqui, isso. Aqui nós vamos aqui, ó, deixa eu só abrir aqui o protocolo, você vê que ele está aqui com rede não identificada, configuração de rede e internet, né? Configuração de rede e internet. Muito bem, eu vou vir aqui em Ethernet, aí aqui no canto direito eu vou vir aqui alterar opções de adaptador. Eu vou mostrar a vocês só um detalhezinho, tá? Então aqui está como rede não identificada o meu adaptador de cabeado, né? Eu vou vir aqui em propriedades.
IPv4, propriedades, e aí você já percebe, está com IP dinâmico, né? Ou seja, está a obter endereço de IP automaticamente. Então, se eu tivesse um roteador, o roteador que ia disponibilizar todos os IPs da rede aí. Então, é justamente isso, né? Então, no caso, a gente não precisa se preocupar em, primeiramente, ficar configurando IP de computador. A gente não precisa estar com essa preocupação para poder ter acesso ao CLP, certo? A ter acesso ao CLP. Então, naturalmente, é uma questãozinha bem mais tranquila de você fazer a primeira comunicação com ele. Já vou mostrar como é que se faz. A primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte: você vai ter que vir aqui em comunicações, configurar drivers. Aqui eu tenho o drive, né, AB Ethernet, que está aqui no caso running, né, ou seja, está rodando. Eu posso configurar ele e olha só, ele vai me perguntar qual é o adaptador de rede que eu quero fazer a configuração com o CLP. E aí eu tenho o meu wireless, que está aqui configurado do meu roteador, tá vendo? E eu tenho esse aqui, ó, que é a minha placa, né, através do cabo mesmo. Você vê que está com um IP aqui um pouco estranho, porque não está configurado, né? Então o que acontece? Né? O próprio software, o próprio boot que tem nesse software, ele já gera um IP para o CLP e a gente vai conseguir reconhecer ele tranquilamente por esse CLP aqui. Então eu só preciso marcar essa opção Realtek, né, para deixar no adaptador de rede cabeado. Eu não vou, aqui no caso a gente pode aplicar, ok, está rodando, né, pode fechar aqui. E aí a gente vai vir aqui nesse cantinho aqui, ó, configurar o caminho da conexão. Eu vou vir localizar. Aqui depois eu vou vir aqui no maisinho. Vou deixar dar um tempinho para ele carregar. Isso, ele já encontrou esse cara aqui. Professor, e esses outros aí que tem X? É porque toda vez que você faz a conexão, esse boot meio que ele coloca um IP diferente. Você vê que todas as vezes que eu conectei com esse CLP aqui na bancada, todas as vezes ele gerou um IP diferente. Então toda vez ele vai mudar esse IP aí. Entendeu? Isso é normal. Se você não gosta disso, eu vou fazer um vídeo depois como deixar o IP fixo, tá? Por exemplo. Tá? Então, no caso, a gente vai selecionar o próprio CLP que já está aqui como encontrado. Eu vou dar um OK, vou fechar, certo? E aqui no caso a gente já tem, vamos dizer assim, um caminho para a gente poder, como a gente pode dizer para vocês, já conseguir visualizar algum aspecto. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma conexão. Deixa eu conectar com esse CLP aqui. Beleza. Eu vou fazer o download. Não tem nada aqui nesse projeto, mas eu vou fazer o download. Fez a compilação, né? Ele vai compilar, compilação bem sucedida. Vou fazer o download. Pronto, eu já estou conectado com o CLP, né? Eu já estou conectado com o CLP, você percebe que até mesmo apareceu aqui, ó, desconectar, né? Com o botãozinho, então fazendo o download. Muito bem, pronto, né? Download concluído, 0 falhou, né? Beleza. Então aqui no caso eu estou ainda fazendo. Alterar para execução remota? Sim. Vamos colocar em execução, né? Deixa ele colocar em execução. Beleza. Pronto, download com ele está executando. Ó. O que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui em variáveis globais, ó. Variáveis globais. Então, pessoal, aqui na tabela de variáveis globais, né? Como falei, é a questão física, né? Ou seja, tanto as entradas digitais quanto as saídas digitais, entradas analógicas, saídas analógicas. Então, no caso aqui você percebe, por exemplo, a entrada analógica, que é analog input 00, já está com um valor aqui de 92, né, que naturalmente é o valor do sensor de temperatura que vocês viram naquela montagenzinha lá, né? Aqui você percebe as saídas digitais, ó, eu vou forçar aqui, você vai perceber aí no vídeo, ó, tá vendo a saída, ó, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, né? Então todas as saídas, né, digitais desse CLP a gente já consegue controlar aqui pelas
né? Através das, vamos dizer assim, das variáveis locais, né? Então já consigo acessar o CLP daqui, né? Então agora eu vou provocar aí um acréscimo de temperatura para vocês poderem perceber, né? E naturalmente vocês vão analisar o acréscimo do valor nessa entrada analógica aqui, né? Então vamos observar, eu vou acrescentar aqui uma temperaturazinha aqui, vou provocar uma fonte de calor. Olha só, subindo, né? Então você consegue perceber tranquilamente, né, o acréscimo de temperatura, tanto no CLP, né, o valor subindo, o valor aqui também nos multímetros, né? E naturalmente então a gente consegue observar aqui no caso o valor de tensão aqui, né? E você consegue perceber naturalmente aí também a variação dentro do controlador, né? Então é isso, esse é o primeiro acesso aí, como fazer a conexão com esse micro 800 aí, no caso o micro 820, beleza? Muito bem, né? Então a gente percebe aí conseguindo acionar as saídas, né? Aqui no CLPzinho, né? Naturalmente, e aqui no caso a gente já está basicamente lendo. Eu vou pressionar aqui aquele botãozinho que eu mostrei para vocês, vocês vão perceber aqui na tela, ó. Pressionei aqui, ó lá, ó. DI01 marcou, ó. Marcou a opção. Soltei o botão, tá vendo? Então aqui no caso eu já estou em comunicação com o CLP. Vou desconectar. Então pessoal, aí já está feita a conexão, né? Já está feita a conexão. Ou seja, já consegui acessar o CLP, já consegui ler um valor de entrada analógica, um valor de entrada digital, né, 0 ou 1. Já consegui forçar as saídas, você vê que os relezinhos ali acionou todos, né, e naturalmente a gente vai, como a gente pode dizer, em sequência a gente vai fazer alguns outros vídeos para mostrar um pouco mais desse controlador. Beleza? Valeu!